Camila, você já citou o caso do Mamãe Falei, o deputado estadual Arthur Duval, na verdade agora ex-deputado estadual Arthur Duval, porque ele renunciou ao mandato ontem. Ele está sendo julgado no Conselho de Ética, vai ser julgado no plenário. O Conselho de Ética recomendou a cassação do mandato dele e ele renunciou ao mandato ontem, Camila. Paulo, essa renúncia dele nada mais foi do que uma artimanha, vamos dizer assim, para que não houvesse a cassação e ele não perdesse os direitos políticos dele de se candidatar em uma próxima eleição. Então, assim, foi truque, porque quando você é cassado, você não pode, por um período, você fica inelegível. Então, Arthur Duval usou o que ele tinha em mãos, que era renunciar ao mandato para não perder seus direitos políticos. Eu cheguei a ver um trecho do julgamento e, assim, ele se faz de coitadinho, né? Como se ele tivesse falado na inocência, que não era bem assim. É o que nós estávamos falando agora há pouco. As pessoas esquecem que a fala, os atos têm consequência. Ele falou das mulheres ucranianas. Além de tudo, você pega o lado humano da questão. Não é só falar que elas são mulheres fáceis, de que seria possível pegá-las, que, sabe? Não é isso só também. Vem uma questão humanitária aí por trás. São mulheres, os ucranianos são pessoas, né, que estão passando um momento dificílimo. E o que eu entendo da colocação dele também é essa fala: vamos explorar os mais sensíveis, vamos explorar quem está em dificuldade, entendeu? Então, assim, a fala dele tem um contexto muito maior do que o que se vem, do que o porquê dele estar respondendo. Ele pegou, não se deve falar o que ele falou, de jeito nenhum, é crime. E, além disso, ele pegou pegou mulheres de um país que estão passando por uma guerra. Então, aí tem a parte humanitária também. É uma pessoa que, ao meu ver, não tem escrúpulos nenhum, trata a mulher como lixo, tanto que vendo as mulheres num momento sensível de suas vidas, passando fome, tentando sair do país, com filhos, para ele nada disso importa. O que ele vê é um sex symbol. O que ele vê é mulheres que possam ser sexualmente utilizadas. Tá? Eu uso o termo utilizadas, é pesado sim, mas é isso que eu vejo que ele viu. Então, as falas dele são assim, é indignante, além de ser crime. Então, ele que responda por isso. Chegou-se até ser cogitado se isso também não seria um crime internacional, por conta do que está acontecendo na Ucrânia e por conta de tudo que foi dito. Então, assim, uma renúncia de mandato para você driblar a lei só para você não ser cassado e não perder seus direitos políticos, para mim também não desce. É aquela coisa que fica parada aqui na garganta, que você fala, é o escroto do escroto. Mas o processo continua, não é, Pavão? Então, ele continua, Paulo. E é uma questão complicada, porque nós temos precedentes no Brasil dessa mesma atitude. O hoje senador, mas quando ele era presidente do Senado, Renan Calheiros, também foi a mesma coisa, acusado de lavar dinheiro, de nota fiscal, de pagar pensão. Ele estava correndo o risco de ser cassado, renunciou não apenas ao mandato, como à presidência do Senado. Ele era o então presidente. E não teve seus direitos políticos cassados. Ele renunciou só à presidência, né? Quem renunciou ao mandato e à presidência foi o Antônio Carlos Magalhães. Não, né? o Renan Calheiros, ele renunciou ao Senado e depois foi eleito ao Senado. Porque ele esqueceu. O Antônio Carlos Magalhães, a mesma coisa.
com aquela do painel que foi adulterado. Violação do Violação do painel. O então senador José Roberto Arruda, a mesma coisa. Nós temos precedentes dessa série. O próprio presidente ex-presidente Collor Fernando renunciou. de Mello, ele renunciou antes de ser cassado, mas o processo continuou e ele foi cassado. E ele foi cassado. E tanto o caso do Teve Arthur... os direitos políticos suspensos. Exato. Tanto o Arthur Duval, né, o Mamãe Falei, quanto o Collor, eles são colocados no mesmo pacote. Por quê? Eles não tinham apoio. Eu não estou aqui dizendo se está certo ou não. O Arthur Duval, eu particularmente, eu concordo com tudo o que a Camila falou. Eu só não concordo, e é a minha opinião, com a cassação. Eu acredito que ele deveria e deverá responder pelos crimes que ele cometeu, por tudo que ele fez, seja direito nacional ou internacional. Eu acho que ele não tem que ser isento. Só me preocupa como ele foi cassado. Ele foi simplesmente jogado num canto por todos os deputados, porque na atuação enquanto deputado, e aqui eu não estou dizendo se ele atuou correta ou incorretamente, fato é que ele não fez parte da maioria da Assembleia. Então, já havia uma animosidade em relação a ele, que aí, com esse episódio da Ucrânia, que é execrável, eu concordo com cada palavra que a Camila falou, mas eu vejo que a cassação foi muito além. E por que foi muito além? Porque o caso do deputado que apalpou uma outra deputada em plena Assembleia teve um gancho de 4 meses. Não aconteceu a cassação. Se isso não é quebra de decoro, eu não sei. E agora, ontem, o delegado Olim, que é o presidente da Comissão de Ética, falou que a deputada Isa Pena vai ser reeleita por causa daquele episódio. Quer dizer, é tão misógino quanto o que o Arthur Duval falou. Quer dizer, você reduzir a capacidade eleitoral de uma deputada eleita democraticamente pelo povo a um episódio horrendo, medíocre, ocorrido em plena sessão da Assembleia. Se isso não é misoginia, se isso não é qualquer coisa execrável, agora quem fez isso foi o presidente da Comissão de Ética. E precisa também responder por isso. Porque senão a gente fica com o Arthur Duval, que foi horrendo no que ele falou, mas aí ele fica como um caso à parte. Quer dizer, o deputado que apalpa a colega na plena Assembleia não aconteceu nada, e agora o próprio presidente da Comissão de Ética, o delegado Olim, fala de forma misógina em relação à colega, e aí, o que vai ser feito? Então, o que eu prego é o seguinte: regra é regra, certo é certo, errado é errado. Arthur Duval errou, tem que pagar. E os outros? Vamos passar para baixo do tapete, vamos fazer acordo, vamos, porque tem mais amigos, então a coisa não pega? É isso que está errado, e é isso que a gente, enquanto sociedade, precisa se levantar. Porque senão a gente bate num, é aquela tal, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Não pode bater num e no outro a gente falar, não é bem assim.